Bem, o que levou os países da Europa a quererem se destruir uns aos outros, né? Querer matar uns aos outros? Vamos ver que fatores foram esses. A gente pode citar aí, primeiro, o problema com relação às colônias, né? Tinha uma disputa entre essas potências pelas colônias, naquela questão do imperialismo. Então você tinha alguns países, como era o caso da Alemanha e da Itália. Vocês devem lembrar que esses países se unificaram tardiamente e por isso eles conseguiram poucas colônias. E principalmente a Alemanha estava muito satisfeita por não ter as colônias que ela queria. E a maneira que a Alemanha teria de conseguir mais colônias seria tomando, por exemplo, da Inglaterra, tomando da França. E isso seria através de uma guerra. Então tinha essa tensão que já acontecia por conta da expansão do imperialismo, tá bom? Então a disputa por colônias, mas também tinha questões mais específicas, como, por exemplo, o conflito entre a Alemanha e a França, quando os alemães tomaram uma região da França, a Alsácia-Lorena. Os franceses queriam recuperar essa região de volta, mas isso só iria acontecer através de uma guerra, né? Então a França teria que entrar em guerra com a Alemanha. Então você vê que os países eles estão tendo motivos para querer entrar em guerra uns contra os outros. Há, na verdade, na Europa, uma região chamada de Balcãs. Aí é sempre bom, pessoal, pega o mapa, volta lá, dá uma olhada, revê. Procura o mapa que mostra os Balcãs. Os Balcãs é a região da Europa que ficam países como a Sérvia, a Bósnia, a Croácia, a Macedônia, Montenegro. Então aquele pedacinho ali, que era uma região mais pobre da Europa, apesar de ser uma região mais pobre, ela estava posicionada ali entre os países ocidentais da Europa, como França, Alemanha, e entre o Oriente Médio, que é onde estava o petróleo. Então eles estavam no meio do caminho. E algumas potências próximas à região dos Balcãs queriam o controle, cada uma por um motivo, queria o controle dos Balcãs, que era o caso do Império Austro-Húngaro ou Áustria-Hungria, tá legal? Esse Império Austro-Húngaro estava dominando algumas regiões dos Balcãs. Havia o Império Russo mais acima, né? O Império Russo tinha como principal aliado nos Balcãs a Sérvia, tá? Então a Sérvia era uma aliada da Rússia nos Balcãs. E a gente ainda tinha o Império Turco-Otomano, tá? O Império Turco-Otomano também tinha intenções de dominar essa região dos Balcãs. Então isso aí também era motivo de conflito. E vai ser exatamente nessa região dos Balcãs que a guerra vai começar. E como que a guerra começa? Ela começa quando o príncipe herdeiro do Império Austro-Húngaro, ou seja, o filho do imperador da Áustria-Hungria, ele vai fazer um passeio em uma região que a Áustria-Hungria tinha invadido, né, que era a Bósnia. O problema é que a Bósnia ela também era pretendida pela Sérvia. E olha a confusão, né? Lembra? O Império Austro-Húngaro pegou a Bósnia. A Sérvia era aliada da Rússia, do Império Russo. E quando o herdeiro do Império Austro-Húngaro estava na capital da Bósnia, na cidade de Sarajevo, um jovem sérvio, ele mata, né, esse herdeiro, né, o arquiduque Francisco Ferdinando. Né? O Francisco Ferdinando, se tivesse vivido, ele poderia ter se tornado o imperador do Império Austro-Húngaro. Mas aí um garoto, né, literalmente um garoto, um adolescente da Sérvia, dá um tiro na cabeça do Francisco Ferdinando e mata ele. O pai, né, do Francisco Ferdinando, que era imperador, né, da Áustria-Hungria, ele acusa a Sérvia pelo assassinato, né, porque a Sérvia queria a região dos Balcãs para ela. Então há uma disputa política aí. E quando isso acontece, quando o Império Austro-Húngaro culpa a Sérvia pela morte do herdeiro do trono, começa a guerra. Então, o que é importante pegar aqui? A guerra começa com dois países, Império Austro-Húngaro declarando guerra contra a Sérvia. A guerra começa aí. E é aí que ela vai se expandir. Porque como a Sérvia era aliada da Rússia, então a Rússia ela entra na guerra para ajudar a Sérvia. E para entender o que acontece aqui, a gente vai ter que entender que existiam duas alianças feitas
antes da guerra começar. A primeira foi a Tríplice Aliança e a segunda é a Tríplice Entente. E, pessoal, a gente vai ter que lembrar os nomes dos países de cada uma dessas alianças. São 3 países em cada aliança. A Tríplice Aliança, ela unia a Alemanha, Império Austro-Húngaro e Itália. Repete. Vamos lá. Alemanha, Império Austro-Húngaro, Itália. Tríplice Aliança. O outro grupo era a Tríplice Entente, que era a Grã-Bretanha, ou Reino Unido, ou Inglaterra. Escolhe o nome que você preferir. Né? Então, a Grã-Bretanha, a França e a Rússia. E aí é bom a gente pegar o mapa para poder entender isso. Né? Você tem que estudar isso olhando no mapa. Quando a guerra começa, como eu falei, a guerra começou entre o Império Austro-Húngaro, que era da Tríplice Aliança, contra a Sérvia, que não era de aliança nenhuma. Porém, a Sérvia era aliada da Rússia. E aí a Rússia, ela entra na guerra para ajudar a Sérvia. E aí quando a Rússia entra na guerra, ela chama seus amigos, né? E o Império Austro-Húngaro também chama seus amigos. Né? O Império Austro-Húngaro vai chamar a Alemanha e a Itália, que eram a Tríplice Aliança. E a Rússia vai chamar a França e a Inglaterra, ou Grã-Bretanha, ou Reino Unido, né? Que era a Tríplice Entente. E é aí que a guerra começa. Né? Só com um detalhe importante. A Itália, que era da Tríplice Aliança, quando a guerra começa, ela muda de lado. Né? A Itália sai da Tríplice Aliança e vai ajudar os países da Tríplice Entente. E o Império Turco-Otomano se junta com o Império Austro-Húngaro e a Alemanha. E por isso, os nomes dessas duas alianças, Tríplice Aliança e Tríplice Entente, elas perdem o sentido quando a guerra começa. Então esses nomes só existem antes da guerra, até a guerra começar. Quando a guerra começa, a gente vai ter impérios centrais, que é a Alemanha, Império Austro-Húngaro, Império Turco-Otomano. E os outros vão formar os aliados, né? Que aí seria a Sérvia, Rússia, França, Inglaterra, a Itália, até o Brasil vai entrar na história, né? Mas é só como ajuda humanitária. Né? O Brasil não vai mandar soldados para lutar na Primeira Guerra Mundial. Isso acontece só na Segunda.